Prepara o teu coração. Eu creio que a palavra de hoje vai impactar teu coração. Eu creio que a palavra de hoje vai mexer com as suas estruturas. Vai te convidar, não a minha palavra, a palavra de Deus. Ela vai te convidar a se mexer do seu lugar de conforto. A mexer talvez com as suas estruturas e com as estruturas da sua família, da sua casa. É um texto difícil que eu vou desembrulhar hoje aqui. E eu creio, Deus é conosco. Se Deus tiver falado ao teu coração daqui a meia hora, eu te convido a se render diante dessa mesa, diante desse Deus que carinhosamente ainda nos visita em cultos como esse, para renovar a aliança dele conosco. Um movimento de lá para cá, não daqui para lá, porque não existe nada que possamos fazer que venha causar admiração em Deus, que venha mexer com Deus. Mas de lá para cá, meu irmão, se Ele se mover da eternidade para nós, nós seremos mudados na noite desse dia. Amém? A palavra na epístola que Paulo escreve ao seu filho na fé, Filemão, no capítulo 1 e versículo 1. Mas pastor, capítulo 1, só tem o capítulo 1. Nesse capítulo único, dessa breve carta, desse bilhetinho que Paulo escreve para o seu irmão na fé, mais um bilhete você vai ver na noite desse dia, robusto e repleto de informações que podem mudar a nossa vida. Diz assim os 3 primeiros versículos: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, lida está a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo se vale aqui de um dos únicos recursos que essa gente tinha para se comunicar. É um negócio muito estranho entender isso aqui para a gente, especialmente para quem tem menos que 30. É muito difícil entender esse trecho bíblico, porque a gente se comunica de forma muito ágil hoje, muito rápida, muito fluida. A comunicação hoje é tão fluida que cada vez mais os vídeos ficam curtos nas redes para atingir você. Que a tua atenção é algo tão difícil hoje de pegar, de tomar, de chamar, que os vídeos precisam ser curtos. E os super virais, os vídeos mega virais, eles precisam ter segundos para pegar você. Nos primeiros segundos, existem estudos hoje sobre isso. Existem cursos, existem pessoas ficando milionárias, explicando que nos primeiros segundos de cada vídeo, a atenção da pessoa precisa ser capturada. Mas esse era um tempo diferente. Era um tempo onde as autoridades tinham um respeito diferente dos outros. Era um tempo onde, se alguém importante falava, ou alguém mais velho falava, todos escutavam com imensa atenção. Hoje, quanto mais jovens, mais difícil é capturar a atenção deles.
a atenção delas. Quanto mais jovens. Gente, quando eu me converti, um dia desse, umas 2 décadas atrás, se um pregador estivesse pregando e você estivesse com a Bíblia aberta, pastor Valmir, lendo um versículo enquanto ele pregava, era uma atitude de afronta e desrespeito ao pastor. Hoje, o pastor tem que dar cambalhota para o irmão parar de olhar para o celular e prestar atenção na palavra. Queridos irmãos, Paulo está aqui se comunicando num tempo onde cada frase, cada linha de uma carta escrita tinha um imenso valor. E deixa eu te explicar uma coisa muito legal aqui. As cartas, elas não eram particulares. Você sabe que a carta se tornou algo particular há muito pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás, as cartas se tornaram e ganharam o direito, e hoje existem inclusive leis que amparam isso. Uma correspondência não pode ser aberta. Alguém não pode abrir a correspondência de uma outra pessoa e pegar informações sigilosas que pode ser processado. Isso é um crime. Mas nessa época as cartas eram abertas. E uma carta que Paulo estava enviando para o seu amigo Filemão era uma carta destinada a ele, mas todos os moradores de Colossos, o lugar onde ele morava, podiam ler essa carta, podiam desfrutar. E o autor das cartas, então, escrevia sempre com um viés de abençoar o destinatário, mas abençoar também a família, ou a rua, ou a comunidade, ou o vilarejo, ou a cidade, que é o caso aqui do destinatário da carta. Filemão era o destinatário. A carta estava sendo enviada para ele, mas ela era um documento aberto para todos os moradores daquele lugar. E ele começa essa valiosa carta, esse valioso presente que ele envia para o seu amigo, se intitulando e mostrando quem ele era. Aqui tem uma chave interessante, porque, mais uma vez, rios de dinheiro estão sendo gastos e ganhos no mundo de hoje, ensinando as pessoas a descobrirem as suas, ou despertarem as suas identidades. Discussões incríveis, inclusive, estão sendo feitas hoje nas academias sobre esse conceito, o conceito de identidade. Sobre responder essa pergunta velha: quem eu sou? E geralmente quando a gente se define, ou tenta se definir, a gente faz igual eu fiz ainda agora, né? Lembrando do apelido do filé. A gente se autoelogia quando a gente quer se definir. Mas nessa noite, essa é a chave. Paulo nos dá um lindo exemplo. Ele nos mostra que quando nós vamos nos definir, quando nós vamos perceber algum traço na nossa identidade, nós precisamos lembrar de quem nós somos. Eu aprendo então na noite desse dia, que antes de aprender quem eu sou, eu preciso descobrir e entender de quem eu sou. E Paulo se define como prisioneiro, Bruno. E ao se definir e ao desenhar a sua identidade, ele descreve quem ele era, o que ele era, o seu propósito e, acima de tudo, de quem este homem era. De quem era Paulo? E talvez você esteja perdendo tempo demais tentando descobrir, e talvez você morra sem descobrir plena e completamente a pergunta errada: quem você é? A pergunta certa, a Bíblia nos ensina nessa noite, não é quem eu sou, é de quem eu sou. E Paulo nos lembra aqui: eu, Paulo,
prisioneiro de Cristo. Ele se define, ele traça e desenha a sua identidade, não dizendo quem ele era, mas dizendo de quem ele era. Meu irmão, que no nome do Senhor Jesus Cristo, este ano você seja conhecido não por quem você é, não por quem você tem buscado ser, não por quem você sonha ser, mas de quem você é. Que o teu dono seja exaltado na tua vida, que o teu Senhor seja exaltado na tua vida. Mas pastor, exaltado? Paulo estava vivendo em prisões, meu irmão. Ainda na prisão, esse gênio da teologia, esse maravilhoso expositor das histórias do Novo Testamento, vai nos ensinar que até no meio de cadeias, até no meio de prisões, é possível exaltar o Senhor Deus na minha e na tua vida. Quem sabe eu estou hoje aqui pregando para alguém que tem vivido preso em alguma doença, em alguma limitação. Quem sabe eu estou hoje aqui pregando para alguém que tem se sentido preso no meio de uma família que você gostaria de não ter nascido nela. Você sabe que esse é um sentimento muito comum entre as pessoas que vivem em crise. Um dos sentimentos mais comuns é imaginar como teria sido a minha vida se eu tivesse nascido naquela outra família. O que eu seria se eu tivesse tido um pai como o pai do fulano? O que eu teria sido se eu tivesse tido uma mãe como a mãe da irmã fulana? Pare de fazer as perguntas erradas e comece a glorificar o teu Deus, apesar da tua origem, apesar da sua casa, apesar da sua história. Paulo estava preso, gente, e escrevendo cartas. Entre prisões, ganhava almas para Jesus. Entre prisões, mandava lembretes, e era um homem que tinha esperança. Algumas das cartas que ele escreve preso, ele manda as cartas dizendo assim: em breve eu vou estar com vocês. Alguns desses lugares ele nunca voltou, porque ele foi martirizado antes. Mas ele não pensava nisso. Ele pensava que amanhã ele estaria lá naquele lugar. Ele não conseguiu, mas ele sonhava. Ele pensava. Paulo, prisioneiro de Cristo, que no nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite você venha largar as prisões que te limitam, as prisões que estão parando os teus pés de caminhar, que estão impedindo a tua garganta de adorar o teu Deus, que estão segurando a tua mão para você não levantar essa mão, glorificando e exaltando esse Deus. Que no nome do Senhor Jesus, tudo que é prisão na tua vida, tudo que é limitação na sua vida, venha ser rompido na noite desse dia, na unção do Espírito Santo, que quebra cadeias e arruma adoradores até dentro das cadeias. Ele tira das cadeias, se quiser tira, mas se não tirar, ele arruma um adorador lá dentro. Paulo adorou nas cadeias, escreveu cartas nas cadeias. Um dos mais belos episódios da vida deste homem aqui com um dos seus companheiros foi ele todo machucado, arrastado. Pegaram um grilhão. O grilhão, gente, é um pedaço de ferro que eles amarravam nos tornozelos dos presos. Jogaram ele no fundo da cadeia. Alguns estudiosos vão dizer que a cadeia que Paulo foi jogado é uma de andares para o chão, buracos, e ele estava no último andar. Urinavam na cabeça dele, defecavam na cabeça dele, cheio de estrume, cheio de urina na cabeça, cheio de feridas. Diz a Sagrada Escritura que por volta da meia-noite, Paulo, o prisioneiro de Cristo, começou a adorar.
Só adorar, gente. Como é que uma pessoa adora todo cheio de fezes? Como uma pessoa adora todo cheio de urina, todo machucado, arrastado? A Bíblia fala que arrancaram a roupa dele. Ele estava seminu e com um pedaço de ferro prendendo o pé dele. E meia-noite, ele e o seu amigo começam a adorar. E diz o texto bíblico que aqueles homens que tinham urinado possivelmente nele, defecado possivelmente nele, começam a se constranger, porque ao invés deles praguejarem eles, ao invés deles irem dormir, eles adoraram. Eles oravam e adoravam, oravam e adoravam. E diz a Bíblia que aquela prisão se transformou numa linda igreja. E aqueles presos todos viraram os crentes e começaram a adorar a Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo, deu um lindo exemplo, que não é o ambiente que nos define. É o Espírito de Deus que nos habita, que muda os ambientes que a gente vive. Que o Espírito de Deus que deseja o teu coração venha criar vida no teu coração, dentro de você e a partir de você. E que os ambientes que você vive, pisa, o salão que você trabalha, o trem que você pega, o ônibus que você conduz, o carro que você dirige, a loja que você entra, o ambiente que você entrar, que seja transformado pelo Espírito que está dentro de você, dentro do teu coração, na tua vida. Paulo, prisioneiro de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo é fazer uma escolha diária, é escolher todo dia Cristo. Ser prisioneiro de Cristo é tomar uma atitude diária, é ter a atitude divina, a atitude cheia do Espírito Santo, que reverbera, que ecoa por onde quer que a gente esteja. A presença do Deus que mudou a nossa vida e pode mudar os ambientes que a gente frequenta. Que seja um ambiente onde a gente, uma vez que tomamos uma posição, quero te convidar nessa noite para escolher, para ter atitude e para se posicionar diante de Deus. É difícil, meu irmão, mas Deus nos convida. O texto sagrado continua dizendo assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar. Repita essa frase comigo: tenho ouvido falar. Você pode falar mais alto? Tenho ouvido falar. Vou ler o texto. Tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Amém? Até aí, olha para cá. É inevitável, falam da gente. Isto é inevitável. Tem alguém nesse minuto falando de você. A gente não controla isso. Isso é fora do nosso controle. Isso não pode definir a nossa vida. O que falam de nós não pode nos definir, não pode nos paralisar. E a gente também não pode se alimentar do que falam para nós. Porque quem fica dependente disso vai caminhando forte quando falam bem e vai se deprimindo quando falam mal. Mas que falam, e isso é
inevitável. Mas aqui entrou para a Sagrada Escritura um texto onde o apóstolo Paulo vai dizer que Deus era tanto com Filemão, esse homem era tão cheio de Deus, que falavam da obra de Deus através da vida dele na vida dos outros. Que a obra de Deus através da tua vida seja algo tão evidente nesse ano de 2023 na tua vida, meu irmão. Ei, meu irmão, você está aí? Que a obra de Deus seja algo tão lindo e tão evidente na tua vida neste ano de 2023, que as pessoas não vão conseguir falar mal de você. Elas vão tentar, elas vão lembrar de algo maligno, de alguma coisa que você tenha feito de errado, mas naquele momento eles vão se constranger, porque vai ser tão lindo o que Deus vai falar na tua vida, que nada vai falar mais de você, da tua casa, da tua família, da nossa igreja, do que o que Deus tem feito na minha e na tua vida. Paulo disse: eu ouvi falar de você, Filemão. Eu ouvi falar de você. Se você está aqui nessa noite e o que falam de você não é nada que linka a tua existência com Deus, que essa noite de Santa Ceia seja a noite de você se reconciliar com Deus Todo-Poderoso e iniciar uma caminhada que constrói algo lindo, algo novo, algo bonito. Amém ou não, meu irmão? O texto sagrado continua e o texto diz assim, versículo 6: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que, escutem com atenção o que eu vou ler agora, visto que o coração dos santos tem sido, o que, meu irmão? Reanimado. Por quem, meu irmão? Por você, por Filemão. Quem era Filemão, meu irmão, minha irmã? Era um reanimador de corações. Olha que título, gente. Oh, meus irmãos, como o nosso Brasil precisa de reanimadores de corações. Como a gente tem andado por aí nas calçadas e visto pessoas com corações abatidos, com famílias que estão se espedaçando, se esfarelando, com jovens que depois da pandemia não querem mais saber de Deus, não querem mais saber da igreja, se habituaram a uma vida, se habituaram e construíram algum tipo de religiosidade para si e acham que não precisam mais da sagrada comunhão. Que essa noite de mesa venha nos constranger e venha nos ensinar o exato oposto, o exato contrário. Nós necessitamos de comunhão. Eu preciso de comunhão, eu preciso de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu preciso de vocês. A minha existência é inferior, é pior. Eu me torno um ser piorado sem você, igreja de Cristo. Mas pastor, eu sou pecador, eu sou ruinzinho, eu atrapalho meus irmãos. Não, até quando você me atrapalha, você me ajuda. Até quando você pisa no meu calo, quando me machuca, quando diz o que não deveria dizer, até nessa hora o Espírito Santo está tratando comigo e me ensinando a ter paciência, a ser longânimo. Precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Paulo está ensinando a gente isso aqui. Você, Filemão, eu conheço você, eu ouvi falar de você. Você é um reanimador de corações. Que Deus faça de você um reanimador de coração nesta semana.
que Deus coloque alguém diante de você essa semana e você tenha uma palavra. Ore, jejue, coloque uma palavra no teu coração. Deus vai colocar alguém diante de você essa semana. Para quê, pastor? Para reanimar corações. O que é reanimar um coração? É um coração que não bate mais, que não pulsa mais. Você veja que essa parceria de Deus conosco é tão bonita, que não fala que Deus reanimou o coração. A gente sabe que é Deus, irmãos, mas é Deus através de um ser humano igual eu, igual você. Ele, Filemão, reconhecido pelo apóstolo Paulo como um reanimador de corações. Que Deus te use nesses dias, que você ore por alguém nesses dias, que Deus responda a oração que você já tem feito nesses dias, que Ele te ligue nesses dias, que ela retorne nesses dias, que nesses dias Deus venha fazer você viver o novo, o tremendo. Aleluia. Irmão Filemão, agora a gente entra num momento muito difícil desse capítulo, porque Paulo, irmãos, ele vai precisar pedir algo agora aqui. Essa é a razão da carta, inclusive. Paulo precisa pedir algo muito difícil. Algo, ei jovens, fiquem atentos agora nisso aqui, porque este é um dos excelentes textos para todo jovem que vai para a faculdade ter na ponta da língua, porque uma das coisas que a academia mais fala sobre o crente é porque Jesus, porque os apóstolos não lutaram contra os escravos na época deles, não falaram nada. Quem disse que não falaram nada? Este é um texto que ensina o que a igreja fez durante todos os períodos onde viveu a escravidão. Paulo, nas suas andanças, pregando um certo dia, ele pregou. Ele viu um homem estranho, medroso, se convertendo. Aquele homem se tornou um discípulo dele, se tornou um homem importante para Paulo, Onésimo. O que Paulo não sabia era a história por trás daquele homem que estava se rendendo a Jesus Cristo. Você sabe, irmãos, todo dia isso acontece na igreja. Homens e mulheres se rendem a Jesus. O que nós, líderes, pastores, nunca sabemos são as histórias. Você sabe que essa é uma das partes que eu mais gosto como pastor? De sentar, de tomar um cafezinho. De tomar um cafezinho com leite também é bom. Um cappuccino também gosto. Um cappuccino com chantilly gosto também. Um bordinho assim com chocolate gosto. O Jefferson gosta de chocolate branco no café. E ouvi histórias. Paulo pregou, Onésimo se converteu. Mas quando ele foi escutar a história, ele descobriu que aquele homem era um escravo fujão. Isso era muito importante e grave nessa época. Jesus não ensinou os discípulos a se rebelar contra as lideranças e contra as questões políticas que dependiam dos escravos. Alguns dizem que nesse período aqui, no Oriente, naquela região, tinham mais de 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. Onésimo era um deles. Tinha fugido do seu Senhor e aceita Jesus. Ei, meu irmão, a gente não faz conta aqui do que você viveu antes. A gente não fica aqui fazendo uma continha, não. Esse aqui presta
porque sempre foi bonzinho, e esse aqui não prestava nada. Ninguém está fazendo conta do que você fez ou que você deixou de fazer, mas uma coisa é certa: o que foi semeado nessa vida, a conta chega, e a gente precisa refletir sobre isso. Onde as perguntas, e talvez a pergunta mais importante dessa noite é: qual a extensão da graça de Deus? Porque alguns resistem se render a Cristo, porque pensam assim: não, Deus vai perdoar o pecado do fulano, porque o fulano só bebia. Deus vai perdoar o pecado do ciclaninho ali, porque o ciclaninho só fumava um cigarrinho. Mas se eu contar para essa igreja aqui o que eu fazia, Deus nunca vai me perdoar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não importa o tamanho do escravo que você foi distante da graça de Deus, a graça de Deus encaixa em você. Ela é suficiente e mais que suficiente para salvar você, para salvar você, para salvar você, para mudar a tua história. Onésimo era um escravo, e ele agora, conversando com Paulo, ele conta para Paulo: eu aceitei aí esse Jesus que você está pregando, mas eu sou um escravo fujão. E a lei dizia que o escravo fujão podia ser chicoteado, podia ter membros cortados, podia inclusive ser crucificado, morto. Era a lei romana. Quem era o dono de Onésimo? O rico irmão Filémon. Era o rico irmão que no início do texto disse a Bíblia que a gente leu agora, que ele abriu a casa dele para a igreja. A igreja, parte da igreja dos Colossenses, estava situada na casa desse homem abastado. Era um homem que estava dando um bom testemunho. Era um homem que reanimava corações. Mas agora ele estava diante de um grande desafio. Alguns, inclusive, entendem que Onésimo, ao sair da casa de Filemon, ele havia roubado ele. Então ele precisava perdoar a fuga do escravo e ainda o furto do escravo. Meu irmão, minha irmã, eu não faço ideia do que Deus pede de você na noite desse dia, mas seja o que Deus estiver te pedindo na noite desse dia, entrega na mão do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus é suficiente para mudar a tua história, a tua vida, e transformar e fazer você viver em novidade de vida. Onésimo confiou, Paulo confiou. E Paulo aqui nesse texto nos dá um dos mais lindos tipos de Cristo de toda a Bíblia. Paulo diz assim, eu nem vou ler, você lê em casa. Ele diz assim: eu sou seu pai na fé, Filemon. Eu sou pai na fé de Onésimo também. Quando ele voltar, ele está voltando, tá? Quando ele voltar, não atende ele como escravo, não. Não recebe mais ele como escravo, não. Vou te pedir uma coisa, Filemon. Quando Onésimo voltar, recebe ele como teu irmão em Cristo Jesus. Mas como isso era possível? Porque Paulo disse assim: a dívida que ele tinha com você, agora essa dívida é minha, Onésimo. É minha. Filemão, o que Onésimo te devia, quem te deve agora sou eu, Paulo. Quem era Paulo?
o pai na fé de Onésimo, o pai na fé de Filemão, o pai na fé está dizendo: a dívida agora é minha. Martinho Lutero vai dizer que o que Paulo fez por Onésimo foi exatamente o que Cristo fez pela minha e pela tua vida. O que Paulo fez por Onésimo foi exatamente o que Cristo fez por Paulo. O que Paulo fez por Onésimo foi exatamente o que Cristo fez por Filemão. O que Paulo fez por Onésimo é exatamente o que ele fez ou o que ele está pronto para fazer por você na noite desse dia, meu irmão e minha irmã. Essa é a noite de você entender que toda a tua dívida pode ser cancelada hoje. Hoje, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ir ali para a encruzilhada, matar um frango. Eu tenho que ir ali, botar uma farofa. Eu tenho que dar R$1.000, pastor. O que eu tenho que fazer? Meu irmão, você só precisa curvar a tua cabeça e dizer: ei, Jesus, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, não é possível. Não pode ser simples assim. É, meu irmão. O brasileiro parece que gosta de complicar um pouquinho a fé. Por isso que a gente tem tanto patuá, tanta mandinga, tanta simpatia, tanta maluquice. Eu era criança, o pessoal falava que fosse meia-noite na bananeira e botasse uma faca, você tirava a faca e estava o nome do homem que ia casar. Olha que maluquice. Brasileiro, gente, é doido, o brasileiro é doido. Mas na noite desse dia, se surpreenda com a simplicidade da pregação do Evangelho. Você está a uma oração de ter toda a sua dívida cancelada. Esse é o tamanho e a extensão da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que Paulo fez por Onésimo, o Espírito Santo faz pela minha e pela tua vida. Que toda a nossa dívida seja cancelada. Que o Senhor Jesus Cristo faça uma linda e grande obra na minha e na tua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.